Olá, nesta aula nós vamos agora, dando continuidade à ideia da distribuição empírica, nós vamos mostrar como fazer ou plotar o gráfico dessa distribuição empírica no programa R e ao mesmo tempo vamos mostrar através de um estudo de simulação usando o programa R como acontece o teorema de Glivenko-Cantelli, né, que vai dizer, em outras palavras, resumidamente, que a distribuição empírica, quando n cresce, ela tem uma tendência de ir para a distribuição teórica dos dados. Ok? Então é isso, vamos usar agora o programa R para verificar essas análises. Bom, pessoal, então vamos verificar agora como fazer a distribuição empírica utilizando o programa R, tá? Obviamente vai ter funções específicas e diretas para fazer isso, e essa é a nossa ideia aqui no curso também. Então, para isso, eu vou trabalhar aqui com a geração de números aleatórios, né? Vou criar aqui uma amostra aleatória da distribuição normal, usando a função rnorm. Né? Quando você usa essa função rnorm, ela vai gerar R de random, né? Então vai gerar números aleatórios da distribuição normal. Os valores que vocês têm que entrar são esses que aparecem aqui. Então você tem que entrar com um valorzinho para n, que é a quantidade de números que você quer gerar, a média da população normal que você está trabalhando e SD é o desvio padrão dessa população. Então nós vamos pensar aqui, digamos que nós estamos trabalhando com uma população normal com média 600 e desvio padrão de 50, ok? Então eu vou gerar aqui 5 números dessa distribuição normal com média 600 e desvio padrão de 50. 5 números aleatórios. Essa função rnorm, ela faz isso, ela gera números aleatórios. Então você vem aqui e roda, né? E ela vai gerar aqui embaixo os 5 números aleatórios. Se você pedir o valor de x, vai aparecer aqui os valores que ela gerou. 610, 724, 603, 561, 600. Então são os valores aleatórios que são provenientes de uma distribuição normal. Eu não vou ficar pedindo aqui esse x toda hora, porque a nossa ideia é brincar aqui com o tamanho dessa amostra para vocês verem um resultado importante da teoria assintótica. Tá bom? Então nós vamos utilizar uma função do programa R para encontrar direto a função de distribuição empírica. Vamos chamar de Fn, fão n, a distribuição empírica, e a função que nós vamos estar utilizando do R é a seguinte. É a função ECDF. Então, essa função ECDF aqui, ela vai calcular a distribuição empírica, tá certo? É a empírica dos dados. Então, empírica de que valor? De x, ó. Então, como você tem aqui os 5 elementos, aquele cálculo manual que a gente fez anteriormente, agora não precisa fazer manualmente. Ele vai fornecer aqui para você a empírica. Se você, na verdade, aqui a ideia é plotar a empírica. Então, não tem muito sentido observar esse resultado aqui de baixo, tá? Você pede um plot de Fn e roda, e aí você vai ter um gráfico da distribuição empírica aqui, certinho para você, tá ok? Então, quer dizer, essa função aqui do R, ela vai encontrar para você graficamente os valores da distribuição empírica. Como você tem, são apenas 5 valores, obviamente a probabilidade do primeiro é só pegar, né, 1 sobre 5, que vai dar 0,20. Aqui, desse aqui vai ser a empírica para o segundo valor, vai ser 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5 e 5 sobre 5, porque você não tem nenhum valor se repetindo, então é bem direto essa relação. Então, observe este gráfico aqui, tá certo? É o gráfico da distribuição empírica para 5 elementos. Então, plotado a função de distribuição empírica, vamos acrescentar aqui o gráfico da distribuição teórica da normal. Então, vou usar a função curve. Essa função ela pode ser utilizada para traçar aqui em cima uma outra função, tá bom? E nesse caso, eu vou colocar pnorm de x, porque agora é uma função para todos os valores pertencentes aos reais de x, mas com a mesma média lá de cima, 600 e desvio padrão SD de 50, ok? Então, eu vou traçar aqui o quê? A função pnorm é a probabilidade acumulada da normal, certo? Então, nós vamos estar traçando aqui o gráfico da acumulada. Só que eu quero adicionar nesse gráfico. Então, eu vou colocar aqui, vírgula, add igual a t, que seria adicionar true, né? Ou seja, verdadeiro. Adicione o gráfico, essa nova curva no mesmo gráfico. E vou colocar aqui col igual a red, para dizer que eu quero que essa cor desse novo gráfico seja vermelha lá, só para identificar
essas duas coisas aqui. Então, eu rodo aqui e observamos aqui agora, ó. Observe que aqui você tem, em vermelho, você tem a distribuição teórica, a distribuição verdadeira lá da população. E em preto aqui a distribuição de escadinha da distribuição empírica dos dados. Parece, e obviamente a gente olha aqui, essas coisas são bem diferentes, né? Então, como é que você pode estar estimando essa população aqui que está em vermelho com esses tracinhos em preto se eles estão bem longe, né? Realmente. E aí, observe outra coisa, que essa empírica, como ela depende dos dados, e os dados são aleatórios, ela pode ficar mudando, tá? Então, por exemplo, vou ficar rodando aqui, ó, vou selecionar e rodar todo mundo de uma vez. E você vai olhando o que acontece com o gráfico. Ó, o gráfico mudou de novo, tá certo? Mudou bastante. A curva vermelha não muda, só o que muda são essas outras. Por quê? Porque a empírica, ó, roda de novo, a empírica ela depende dos dados, então ela vai mudando conforme os dados. Roda mais uma vez e você vai vendo que essa função de distribuição empírica ela é um estimador dessa curva em vermelho, né? Mas por enquanto não parece ser um bom estimador e obviamente por que isso deve estar acontecendo? Isso deve estar acontecendo toda vez que eu rodo, ela gera uma amostra aleatória e gera uma empírica aleatória. Por que isso deve estar acontecendo? Porque eu estou com uma amostra de tamanho muito pequeno. E aí tem hora que fica bem diferente, como você está vendo aqui. Ó. Agora vamos aumentar a amostra no tamanho para 10 e ver o que acontece e vamos rodar aqui as mesmas coisas, tá bom? Então seleciona tudo, roda de uma vez e aí você já começa a ver essa curva já dançar um pouquinho mais próximo da distribuição teórica. Mas de vez em quando, ó, o que acontece também, não fica tão bonitinho, né? Então os dados estão dançando aqui. Então a distribuição empírica, gente, ela é um método não paramétrico, porque nós não fazemos pressuposição nenhuma da distribuição dos dados. Eu usei ela para acumulada da normal? Usei, mas ela poderia ter usado ela para acumulada da Q quadrado, para acumulada da T, para acumulada de qualquer uma. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, e vou estar mostrando agora, é que se o tamanho N da amostra for suficientemente grande, essa distribuição ela vai se aproximar muito da curva vermelha, mesmo que eu não conheça qual é essa curva vermelha. Porque é claro que aqui na simulação eu sei qual é a vermelha. Eu projetei ela, tá certo? Mas a empírica ela não depende da população do ponto de vista do conhecimento dos parâmetros, porque eu só utilizo a amostra. Então observe que é como se você tivesse apenas olhado aqui, ó, os valores resultantes para X e calculado a empírica, sem saber de onde ela veio. Agora vamos aumentar essa amostra aqui para 100 e vamos rodar aqui no R e observe o que acontece com a empírica. Olha aí. Olha como ela vai estimando bonitinho, né? É um método não paramétrico já. A própria densidade empírica é um método não paramétrico de estimar a densidade acumulada da distribuição de interesse. E a gente observa isso, obviamente, quando a gente tem um tamanho de N já suficientemente grande, né? Já um N com tamanho razoável. Agora aumente esse N aqui para 1000, né? E vamos rodar aqui para ver o que acontece. Olha, praticamente a empírica, né, ela vai virando a distribuição acumulada da distribuição de interesse. E observe que a empírica, que é essa em preto aqui, você só fez ela usando os dados. Mesmo que você não conhecesse a distribuição em vermelho, essa distribuição empírica aqui, você só usou a amostra. E a gente começa a observar que quando o N cresce, ela já fica muito próxima da curva em vermelha. Na verdade, então, quando você tem um N pequeno, ó, vamos fazer de novo, você tem um N5, né? Ela não estima muito bem, ela fica, né, variando muito e não tem boas estimativas. Quando você aumenta esse N aqui já para 30, e aí roda de novo, né, os resultados vão dançando, mas já vão dançando mais perto, ok? Observe que está sempre acompanhando bem. Bom, mas não suficientemente bem, né? Quando esse N já pula aqui, como nós colocamos, para 1000, vamos colocar para 100 por enquanto, né? Ela já vai ficando mais próxima. Então isso aqui, matematicamente, tem uma demonstração. Eu estou fazendo por simulação para a gente entender, mas matematicamente, isso é o teorema de Glivenko-Cantelli, tá certo? Em homenagem aos dois autores, Glivenko e Cantelli, aí, que eles mostraram, né, juntamente também com outros autores, fizeram vários tipos de convergência e mostraram que essa sequência aqui de valores gerado pela empírica, né, essa diferença, na verdade, entre a empírica e a distribuição teórica original, essa diferença entre as duas, ela converge uniformemente para zero. Então há uma demonstração teórica, né, assintótica, para
esse resultado que eu estou aqui falando para vocês via simulação, né? Quando eu coloco 1000, e aí não é à toa que quando eu coloco 1000, ó, já passa a ficar muito pertinho uma da outra, parece até se confundir uma com a outra, porque esse é o resultado de Glivenko-Cantelli, que foi demonstrado matematicamente. Eu vou colocar aqui 10.000, né? E obviamente a partir de um certo momento você observa aí os 10.000, que praticamente uma curva está sobreposta sobre a outra. E esse é o teorema de Glivenko-Cantelli sendo observado para a gente aqui, ó, praticamente uma convergiu com a outra em cima certinho. Então seria, nesse caso, você não está estimando um ponto da distribuição, você está estimando toda a distribuição de uma vez só. E por um método não paramétrico. Por quê? Porque você não fez pressuposição nenhuma sobre essa distribuição. De onde vem essa distribuição? Tá bom? Por exemplo, vamos dizer que eu mude aqui a distribuição, a minha amostra, deixe de ser uma normal e passasse a ser aqui um aqui quadrado. Então, vamos usar Rx, né, que é a função de gerar números aleatórios da distribuição de Q quadrado. Eu preciso do n, vou colocar aqui n igual a 10, e preciso do df, que é o grau de liberdade, vou começar com o grau de liberdade 2. Então, vou gerar 10 números aleatórios de uma distribuição Q quadrado com 2 graus de liberdade. E, obviamente, aqui a curva eu tenho que mudar, porque essa curva teórica não é mais da normal, né? É da Rx. Bom, Px, né? Que é acumulada da Q quadrado. Então, vamos lá. Então, observe que, para esses valores aqui, ó, está aqui a acumulada da distribuição de Q quadrado e está aqui a empírica para os dados. Né? E, obviamente, como n é igual a 10, a gente, mesmo comportamento, a gente vai vendo que tem, não estima também. Mas aí, à medida que você aumenta isso aqui para 100, né, o teorema de Glivenko-Cantelli, já começa a mostrar o quê? Que essa acumulada, ó, essas acumuladas começam a se comportar de modo bem próximo. Se você aumentar mais um pouquinho, para 1000, você vai observar, fica rodando aqui várias vezes, você vai observar que essa distribuição acumulada, praticamente ela já se sobrepõe uma sobre a outra, beleza? Então, essa é uma ideia, né? É uma maneira não paramétrica de se estimar toda uma distribuição, nesse caso pela distribuição empírica. O que nós vamos ver mais à frente é que alguns testes, como o Kolmogorov-Smirnov, Anderson Darwin, né, Lilhoff, eles vão buscar quantificar, ou seja, uma única medida que faça você tomar uma decisão de rejeitar ou não se essas distribuições empíricas estão bem próximas ou bem longe uma da outra.